Conhecendo biomas. A tundra ocorre em regiões muito próximas de gelo permanente no hemisfério norte. O clima dessa região é extremamente frio, sendo que possui apenas 3 meses do ano em que o frio não é tão intenso. O degelo do solo ocorre apenas no verão, formando assim grandes brejos. Suas plantas características são herbáceas, ou seja, possuem pequeno porte como arbustos, capim, junco e musgos. Sua fauna é bem característica, sendo representada por renas, lemingues, que são pequenos roedores, pitármigas, aves de pequeno porte semelhante a um pombo, raposas, caribus, bois almiscarados, lebres árticas, lobos árticos, muitos insetos e aves migratórias. Floresta boreal, também chamada de taiga ou floresta de coníferas. Ela está localizada em regiões de clima frio, onde os invernos são muito rigorosos. Normalmente ocorre ao sul da tundra do hemisfério norte. Suas árvores típicas são as coníferas, pertencentes ao mesmo grupo dos pinheiros. Elas são árvores bem adaptadas ao frio. Suas folhas são sempre verdes e não caem durante os meses mais frios do ano. Seus animais representantes são os lobos, ursos, lebres, linces, alces e cervos, entre os quais alguns fazem o processo de hibernação durante o inverno rigoroso. A hibernação é o processo no qual os animais passam muito tempo dormindo para diminuir o metabolismo. Ocorre durante o inverno rigoroso, onde o alimento é mais escasso. Floresta temperada. São muito bem desenvolvidas em locais onde o clima é temperado, onde as estações do ano são bem definidas e ocorrem principalmente na Europa, América do Norte e Ásia. Sua vegetação é muito diversificada e no outono adquire colorido intenso, compostas de faias, carvalhos, bétulas, dentre outras plantas. Essa floresta também é chamada de floresta decídua ou floresta caducifolha, porque suas árvores perdem as folhas no inverno, ficando apenas os galhos. O solo dessas florestas é profundo e rico em matéria orgânica. Sua fauna é diversificada, formada por javalis, esquilos e leões da montanha. Floresta tropical. Ocorre na região equatorial, ocupando grande parte das Américas Central e do Sul, além de algumas regiões da África, Ásia e da Austrália. Essas regiões são de chuvas muito abundantes e temperaturas elevadas, que oscilam entre 21 e 32 graus. Esse bioma tem uma farta vegetação que está sempre verde, chamada de perennifolia. As suas folhas têm um formato particular. São grandes, com superfície lisa e afiliada com goteiras para facilitar o escoamento da água. Existem também na floresta tropical muitas epífitas, plantas que crescem sobre outras árvores sem prejudicá-las, usando-os apenas como apoio. São elas as orquídeas, as samambaias e as bromélias. Além dessas, é abundante a população de líquens e trepadeiras. Nesses locais, a temperatura é elevada e a umidade contribui para a formação de matéria orgânica que atinge o solo. Ela é degradada rapidamente e sua decomposição é acelerada. Os minerais que chegam ao solo são rapidamente aproveitados pela densa vegetação e o solo, em função disso, acaba ficando pobre, deficiente de minerais. Sua fauna, entretanto, é rica e com grande diversidade de mamíferos arborícolas, aqueles que vivem em árvores como macacos, preguiças, e mamíferos terrícolas, aqueles que vivem na terra, caso das cutias, capivaras, onças e antas. Campos. São divididos de acordo com sua vegetação, composta basicamente de plantas herbáceas e árvores de pequeno porte. Elas também são de formação aberta, encontradas tanto em regiões tropicais como em regiões temperadas, onde a pluviosidade é geralmente baixa. As savanas e os estepes são tipos de campos. Savanas. Campos onde há gramíneas, arbustos e árvores. Ocorre na América do Norte e Sul, na África e Austrália.
Os campos cerrados, que cobrem cerca de 25% do território brasileiro, e a caatinga, são exemplos de savana. Nas savanas, os animais possuem coloração característica para se confundir com a vegetação, como é o caso dos leões, típicos predadores das savanas. Estepes são campos onde predominam gramíneas. Ocorrem em regiões sujeitas a período de seca. As pradarias da América do Norte e os pampas da Argentina, Uruguai e do sul do Brasil são típicos dos estepes. Desertos. Ocorrem em regiões de baixa umidade do ar e baixa pluviosidade, onde existe muita oscilação de temperaturas entre o dia e a noite. Enquanto que durante o dia a média de temperatura pode ser superior a 40 graus, à noite a temperatura pode chegar próxima de zero. Os desertos ocorrem principalmente na África, representado pelo tão falado deserto do Saara. Mas também na Austrália, Estados Unidos e Chile são encontradas grandes extensões desérticas. Sua vegetação é pouco abundante e muito espessa, composta de gramíneas e pequenos arbustos como os cactos, que apresentam várias adaptações para diminuir a área de transpiração, como caules que acumulam água e espinhos nas folhas. Sua fauna não é muito variada e existem animais rastejantes como lacraias, escorpiões, lagartos, serpentes e alguns roedores como os ratos. Ecossistemas aquáticos. Nos ecossistemas aquáticos existem os oceanos, os rios e lagos. Neles, os seres vivos são divididos em 3 grupos: plâncton, nécton e bentos. Plâncton. Nesse grupo temos o fitoplâncton e o zooplâncton. Compreende os animais que vivem em suspensão na coluna da água e são passivamente carregados pela correnteza. No plâncton, os organismos que possuem clorofila, ou seja, que conseguem realizar a fotossíntese, são as algas, que correspondem ao fitoplâncton. Já os protozoários e pequeníssimos animais são seres aclorofilados, ou seja, sem clorofila e que não realizam fotossíntese, constituindo o zooplâncton. Nécton compreende os animais que são nadadores ativos, ou seja, não precisam ser carregados pela maré ou correntezas, que vivem na coluna de água, como é o caso dos peixes. Bentos compreende os organismos que vivem em contato com algum substrato de forma física, ou seja, são animais sésseis como os corais e algas ou podem se deslocar livremente como os caranguejos. Oceanos constituem o maior ecossistema do nosso planeta e cobrem cerca de 70% da superfície da Terra. O fitoplâncton marinho é o principal responsável pela produção de gás oxigênio do planeta, pois, ao contrário do que se pensa, árvores de grande porte produzem muito oxigênio, mas ao mesmo tempo também gastam, criando, portanto, uma situação de equilíbrio. Essa produção de oxigênio pelas algas do fitoplâncton é sempre maior próximo à costa, pois nessas regiões há maior concentração de nutrientes provenientes dos rios. Além disso, os oceanos são profundos e a produção de oxigênio limita-se à faixa que recebe luz, chamada de zona fótica, que em águas claras podem chegar até 200 metros de profundidade. A zona fótica é aquela zona dos oceanos que não recebe luz. Água doce. Os rios normalmente são locais em que ocorre boa oxigenação devido ao movimento constante de suas águas. Nos rios, a quantidade de plâncton é menor do que nos oceanos. A movimentação da água nos lagos depende muito da temperatura, podendo ocorrer em condições especiais, como é o caso dos lagos de regiões temperadas. Nesse caso, a água mais fria da superfície afunda 2 vezes ao ano. Isso ocorre ao mesmo tempo que a água do fundo sobe. Isso faz com que haja uma maior oxigenação e também distribuição de nutrientes minerais. Já entendi.